Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria aprofundar um pouco mais sobre bandeiras vermelhas, porque venho recebido muitas perguntas lá no meu Instagram é, a respeito desse assunto, tá? Que é um assunto importante, tá? Que muitos fisioterapeutas têm interesse, tá? Até porque a gente pode realmente salvar uma vida se a gente tem conhecimento de bandeiras vermelhas. E atualmente o fisioterapeuta ele tem sido o profissional de primeiro contato assim de uma forma mais presente, e eu vejo que essa é uma tendência, tá, das pessoas procurarem diretamente o fisioterapeuta. Em outros países isso já acontece, e aqui no Brasil eu acredito que assim ao longo do tempo isso seja uma, uma atitude do paciente que cada vez mais vai se consolidar. Então, dessa maneira, o fisioterapeuta ele deve ser um profissional capacitado e entendido de como identificar uma bandeira vermelha. E se você se deparar com uma bandeira vermelha, você deve encaminhar diretamente ao médico, ok? Para ele poder estabilizar o quadro, aí posteriormente a gente pode entrar com o plano terapêutico. E esse artigo aqui, que foi publicado na revista Dor de São Paulo, 2017, ele traz uma abordagem bem interessante sobre as bandeiras vermelhas, onde ele associa os sinais e sintomas que o paciente refere com a história clínica, tá? Então aqui você vai ter mais clareza de como você vai fazer isso da maneira correta. Então esse artigo ele dá uma introdução sobre o que é dor lombar. Então, dor lombar é um dos problemas de saúde mais comuns em adultos. É definida como uma dor e desconforto localizado abaixo do dedorso dorsal e acima da linha glútea superior, com ou sem dor referida para membros inferiores, sendo crônica se a dor persistir acima de 3 meses. Então, essa aqui é só uma definição básica sobre a dor lombar. A gente sabe que é uma condição de saúde altamente incapacitante, que gera altos custos para a sociedade, e se a gente e esse grau de incapacidade ele dura ano após ano, tá? Então isso é uma coisa que eu gostaria de destacar. Então é importante que nós estejamos alinhados com a evidência científica para que a gente possa orientar e tratar cada vez de uma maneira mais assertiva o nosso paciente. Então, assim, a dor lombar pode ser classificada em 3 grandes grupos. Tá? O primeiro grupo são as dores associado com uma doença subjacente específica, que são justamente as bandeiras vermelhas, tá? Que estão dentro desse quadro aqui de dores associadas, uma dor específica, que são associados às doenças graves de coluna. O segundo grande grupo de doenças específicas da coluna estão os componentes neuropáticos, tá? Que é associado ao sistema nervoso sensitivo, ou seja, que tem irradiação, que corresponde entre 5% e 10% dos pacientes com dores na coluna. E cerca de 90% a 95% são dores inespecíficas, que na maioria dos casos são de origem mecânica musculoesquelética. Mas nesse vídeo em específico eu quero me atentar para as doenças subjacentes específicas, que são as bandeiras vermelhas. Então, aqui tem algumas causas importantes, tá, de doenças que causam dores na coluna. Se você quiser, você pode vir aqui e dar uma olhada, mas eu quero me deter aqui nas causas graves. Aqui, ó, que são as neoplasias, as infecções, as artrites, as doenças reumatológicas, tá, dentre outros. E aqui embaixo, tá, então só explicando antes o que são bandeiras vermelhas, indicam uma possível causa de morbidade, ou seja, são doenças que podem matar o paciente, que podem causar morbidade. Então, por isso que é super importante a gente saber identificar e encaminhar para o profissional responsável, tá? Então, a gente não deve inicialmente identificar uma bandeira vermelha e iniciar o plano terapêutico da fisioterapia. Primeiro estabiliza o quadro e depois a gente começa a tratar, tá bom? E aqui embaixo, esse quadro que eu queria mostrar para vocês. Então, esse quadro ele dá um resumo bem legal sobre quais são os sinais e sintomas que o paciente sente, e ele tenta associar com um possível diagnóstico. Então, por exemplo, pacientes com histórico acima de 50 anos, com histórico de trauma, ou seja, é bem sugestivo que ele tenha uma fratura ou então um câncer. Okay? Principalmente se for um trauma na direção da coluna e se ele tiver uma dor específica a nível bem localizado assim na vértebra. Tá? Então é uma queixa pontual. Então se você
Se o paciente relatar isso, a gente pode sim associar com trauma. Se o paciente tem febre, a gente pode associar com infecção, tá? Na grande maioria das vezes. Se o paciente tem um trauma, tá? De novo, na coluna, pode ser associado com uma fratura. Se o paciente tem dor à noite ou ao deitar, a gente pode associar com câncer ou infecção, tá? Então, aqui eu vou para cá. Então, perdas inexplicáveis de peso, que também é uma queixa super comum. Isso pode estar associado com câncer. Então, o paciente falou para você que ele perdeu 5 quilos na última semana, 10 quilos no último mês. Tem alguma coisa que não tá legal, tá? Então, a gente pode investigar. Então, a gente pode associar essa perda de peso inexplicável com histórico de câncer, principalmente parente de primeiro grau, ok? Então, a gente pode, sim, suspeitar de câncer. Aqui, ó, história de câncer ou suspeitar de câncer, tá? História de osteoporose. A gente pode levantar uma hipótese de fratura de vértebras, principalmente as fraturas por estresse, tá? Que são fraturas que ocorrem de maneira espontânea, tá? Em pacientes com graus elevados de osteoporose. Pacientes imunossuprimidos, ok? A gente pode associar com infecção. Uso crônico de corticoide, a gente sabe que pacientes que usam corticoide de maneira prolongada, isso pode estar associado com uma fratura também por estresse, ou uma fratura espontânea, tá bom? Que ele vai ter aquele formato de cunha no raio-x. E aqui, falha terapêutica, após 6 semanas de tratamento, com uma manutenção ou piora do quadro, também pode estar associado com uma bandeira vermelha. Tá bom? Então aqui, esse é um resumo interessante das bandeiras vermelhas que são mais prevalentes e mais relevantes para a prática clínica. Ok? Então se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, faz um comentário. E o PDF desse artigo eu vou deixar lá no meu grupo do Telegram. Se você tiver interesse, é só clicar aqui no link. Quem estiver no YouTube, vai aqui no link da descrição. Quem estiver assistindo pelo Instagram, é só ir no link da bio, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.